dentro do pacote do SolidWorks Premium, existe um suplemento chamado SolidWorks Simulation. Antes de continuar falando dessa ferramenta especificamente dentro do pacote Premium do SolidWorks, vale ressaltar que existe todo um universo dentro da simulação do SolidWorks. Existe um pacote chamado SolidWorks Simulation Standard, um SolidWorks Simulation Professional e um SolidWorks Simulation Premium, mas eles não vão ser tratados aqui. Nesse momento, a gente vai se ater à parte de simulação que está contida dentro do SolidWorks Premium. E essa parte de simulação que existe dentro do SolidWorks Premium CAD é uma parcela do que existe dentro do Simulation Standard. Nesse caso, vamos falar precisamente sobre a parte de análise linear e estática. De forma geral, as ferramentas de elementos finitos, elas vão falar como os equipamentos, uma peça, uma montagem, vão se comportar quando nós adicionamos forças e carregamentos dentro desses itens. Como eles vão se deslocar, como são as tensões dentro desses componentes, e isso ajuda a gente a ter uma visão melhor sobre a perspectiva de engenharia dentro dos nossos projetos. Com isso, eu posso responder questões como eu posso diminuir a espessura de uma chapa, eu posso diminuir o tamanho de um parafuso, isso vai afetar de certa forma a segurança do meu equipamento ou eu posso ter essa liberdade para reduzir os custos do meu processo produtivo? E essas são algumas das perguntas que a gente já consegue responder com esse pacote de simulação que está dentro do SolidWorks Premium. E para quem nunca trabalhou com a parte de análise de elementos finitos, a gente vai trazer alguns temas aqui, algumas nomenclaturas que podem parecer um pouco estranhas, mas é importante para que a gente consiga expor as funcionalidades dessa ferramenta. Esse módulo de elementos finitos, chamado linear estático, contempla 3 condições bem específicas. A primeira condição é que o material que vai ser utilizado para essa análise, o material composto das suas peças, montagens, ele tem que ter as condições de linearidade, ele precisa seguir a lei de Hooke. Dentro do regime de deformação elástica, a condição de tensão-deformação mantém uma condição linear. É basicamente a condição da maior parte dos metais. Se você pega uma borracha, por exemplo, ela não respeita essa condição. Então, se a gente fosse analisar o material como uma borracha, nós precisaríamos de uma análise não linear. Mas, como o próprio nome dessa simulação diz, linear estático. Então, a parte de linearidade, nesse primeiro momento, condiz com relação ao tipo de material que a gente vai estar utilizando. A segunda condição é que mesmo que o material, como um metal, ele respeite a lei de Hooke, a gente só vai trabalhar com as tensões dentro do limite de escoamento do material, A gente só dentro das condições da deformação elástica desse material. A partir do momento que a gente ultrapassa o limite de escoamento, nós entramos nas deformações plásticas. E para ter essa condição de deformação plástica precisa, nós também precisaríamos entrar com uma condição de análise não linear. Por fim, a forma de aplicar as cargas dentro dessa análise, ela é muito suave. Se a gente quisesse analisar, por exemplo, um impacto, o comportamento dessa simulação seria muito diferente. E daí para isso, a gente precisaria de uma simulação dinâmica. Por isso o nome estático dentro dessa análise. Parecem ser muitas condições, mas quando a gente olha no mundo ao nosso redor, a maior parte dos componentes, máquinas e itens do dia a dia são feitos para trabalhar justamente dentro desse regime com essas condições. Se a gente pegar uma cadeira, por exemplo, ela foi feita para que a gente consiga se sentar nela e se levantar várias vezes sem que ela se deforme. Chapas, estruturas também foram feitos para trabalhar justamente assim, dentro do regime de deformação elástica. E como é uma simulação inicial, porém muito importante dentro do nosso universo, ela é justamente a que está disponível dentro do SolidWorks Premium. E falando um pouco das competências técnicas dessa simulação, é possível sim que a gente desenvolva simulações em peças e também em montagens. Inclusive, a gente pode utilizar vários tipos de malha e às vezes mais do que uma ao mesmo tempo, dependendo de necessidade, trabalhando com malhas sólidas, malhas de casca e malhas de viga. Além disso, a gente consegue criar várias formas de interação entre os componentes, diversas formas de contato, diversos tipos de carregamento e o mais interessante, criar muitos tipos de plotagens para a gente conseguir extrair a informação depois que a análise é executada. Essa ferramenta é uma ótima forma de entrar no universo de simulações de elementos finitos e muitas vezes já extrai todas as respostas que a sua engenharia precisa. Na descrição desse vídeo existe um campo com as respostas das principais perguntas relacionadas ao Simulation que está contido dentro do SolidWorks Premium. E caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com a SKA através de um link que também está disponível na descrição desse vídeo.